Bom dia. Bom dia, são 6h30. Estamos dando início ao dia 5 da nossa série de breves devocionais sobre ansiedade. Espero que esteja sendo edificante para você. Então, bom dia a todos vocês que estão entrando. E nós vamos dar início em breve sobre adoração desordenada, é o tema de hoje, tá bom? Adoração desordenada. Dia 5 da nossa série de 20 breves devocionais. Então, bom dia, Abigail. Bom dia. Bom dia, Silgene. Bom dia a todo mundo que está entrando. Bom dia, Patrícia. Sandra, bom dia. E vamos começar então, como temos feito, né? Orando. Nós vamos orar na dependência, expressando a nossa dependência do Senhor. Nós vamos estar diante da sua palavra e pedindo e clamando para que o Espírito Santo imprima essas verdades do Senhor em nossos corações, que Ele abra os nossos olhos, que Ele ilumine os nossos olhos para compreendermos as verdades da lei do Senhor, tá bom? Nesse sentido, então, que nós nos aproximamos do Senhor para orar, vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, obrigado a Deus por mais uma manhã em que podemos refletir sobre verdades da Tua Palavra, a fim, ó Deus, de aplicarmos a um problema comum que nós sofremos, a ansiedade, em vários níveis, num espectro amplo, mas nenhum deles fora do alcance da Tua graça. Então transforma nossos corações de ansiosos a confiantes, para a honra e glória, Deus, do Teu nome, e clamando que o Teu Santo Espírito imprima essas verdades em nossos corações. No nome de Jesus, amém. Bom, até agora nós já vimos 4 temas, na verdade, referentes à ansiedade. Nós começamos no primeiro dia falando sobre a ansiedade que nos divide. É uma atenção dividida. Nós vimos esse aspecto baseado em Mateus capítulo 6, versículo 24, não é? Mateus capítulo 6, versículo 24. Depois nós vimos que a ansiedade ela nos coloca para baixo, é pressão sobre pressão. Há um efeito debilitante da ansiedade, que eu acredito que se trata de uma característica que muitos se identificam. Essa ansiedade debilitante. Depois vimos o aspecto de somos espíritos, temos corpo, somos frágeis, essa unidade que Deus criou, essa unidade que alguns chamam de psicossomática, ela é extremamente frágil, foi justamente o tema inclusive de ontem, somos fracos e debilitados. Apenas para deixar claro, inclusive, de que tornar evidente o poder de Deus, manifesto em nossas fraquezas. E hoje então nós voltamos para Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25, para falarmos de uma adoração desordenada. Aliás, eu espero que você já tenha percebido na sua própria caminhada cristã, você crente em Cristo, você cristão, de que se trata também de aprender cada vez mais as mesmas coisas em níveis cada vez mais profundos. Não se canse nunca de aprender mais do mesmo. Aliás, essa é a exortação que Salomão faz ao seu filho em Provérbios capítulo 19, versículo 27, quando ele diz o seguinte, Provérbios capítulo 19, versículo 27, Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A questão não é tanto o quanto você conhece, é se você deixa de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Que ao ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus com constância, sua fé seja edificada. E assim você não se desvie do conhecimento. E assim você não tropece espiritualmente. Precisamos ouvir e ouvir mais do mesmo. Então não desanime quando você deixa de ouvir novidades. Porque as boas novas do Senhor nunca caducam. Nunca caducam. Você precisa ouvir. Ouvir e continuar ouvindo. Abra os seus ouvidos. Eu gosto de pensar de que ouvir e ouvir a palavra de Deus é uma disciplina espiritual. Então discipline-se para ouvir, não resista àquilo que efetivamente vem do Senhor, quando a palavra de Deus é aberta, corretamente interpretada e aplicada, e escute a palavra de Deus.
Então nós voltamos mais uma vez com isso em mente em Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25. Não role os olhos e não diga não. De novo, nós vamos revisitar a passagem e agora fazer aplicações específicas quanto à nossa adoração e adoração desordenada. Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Nós fomos criados por Deus em uma unidade de espírito e corpo que Deus projetou para dependermos dele. Nós vimos isso ao longo dessa semana. Deus nos criou inclusive para glorificá-lo e adorá-lo. Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós fomos criados para glorificar e adorar a Deus. E Ele colocou um desejo dentro de nós que antes do pecado entrar no mundo, naturalmente nos levava, nos atraía em sua direção. Mas aí ao longo da história nós conhecemos a narrativa, já aludimos, já falamos sobre ela durante essa semana, entrou o pecado na história. As afeições do homem que eram exclusivamente devotadas a Deus se tornaram desordenadas, se tornaram divididas. Em nossa natureza caída, nós vivemos em corpos caídos e habitamos num mundo caído. Nossas afeições, nossa atenção, nosso tesouro se tornaram então divididos entre Deus e amarras terrenas, entre um tesouro celestial e eterno e tesouros terrenos e temporários. Qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar em nossos corações vai ser aquilo que consome nossa energia, atenção e ocupação. Eu ouvi certa vez de que uma das formas que nós descobrimos o que tem ocupado o nosso coração é o teste do chuveiro. Ou pense então no teste do trânsito intenso. Quando você não tem absolutamente mais nada para pensar, o que você pensa? O que você pensa? Num momento talvez de introspecção, o que tem ocupado a sua cabeça, via de regra, é o que você adora. É o que é precioso para você. Então eu pergunto, o que ocupa a sua energia, o que ocupa a sua atenção, o que ocupa a sua ocupação? Quais são as coisas que têm consumido sua energia, o que tem consumido o seu tutano, que tem trazido aflição ao seu coração? Na passagem de hoje, em Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25, Jesus é categórico, enfático e direto ao ponto. É impossível servir dois senhores. Nós fomos criados para sermos exclusivos em nossa adoração. Se nós adoramos o dinheiro e fazemos dele um Deus, então nós não podemos adorar o verdadeiro Deus. Se nós adoramos a Deus, nós não iremos mais adorar o dinheiro, porque o terreno do coração humano tem espaço suficiente para apenas um trono. Então guarde esse aspecto de como nós fomos projetados, de como nós como seres adoradores adoramos. No terreno do seu coração há espaço para apenas um trono. E quando o pecado entrou no mundo na forma da incredulidade, o coração do homem se tornou dúbio. O coração é desleal e faz com que a nossa adoração, então, se torne desordenada. E é aqui que a ansiedade entra em cena. De acordo com Jesus, a ansiedade pode ser um sintoma, pode ser um sinal, pode ser uma manifestação externa de uma adoração equivocada.
É a ligação nos versículos 24 e 25 de Mateus capítulo 6, quando Jesus ministra justamente a questão de impossível ser adoradores de dois senhores. Ele aplica isso imediatamente à ansiedade. Às vezes, nossos corações podem ficar ansiosos porque nós alteramos nossa lealdade, nossa confiança entre Deus e alguma outra coisa. No caso específico de Mateus capítulo 6, dinheiro ou qualquer coisa que o dinheiro pode ou promete comprar. Quando nós não confiamos em Deus de forma irrestrita, há dúvida em nossos corações e nós podemos nos tornar como um homem de ânimo dobre, que é inconstante de acordo com Tiago capítulo 1, versículo 8. Ficamos inconstantes, oscilando entre a confiança entre Deus e qualquer outra coisa. Com o coração dividido, oscilamos de um lado para o outro e os vários deuses que estão competindo em nossos corações produzem de forma inevitável uma turbulência interna. Nós sabemos que eles não vão poder entregar aquilo que atribuímos a eles, o poder, numa falsa expectativa de nos dar. Se estamos ansiosos com relação à perda ou não de bens materiais, atribuímos aos bens materiais, atribuímos ao dinheiro a segurança que só o Senhor pode nos dar. É essa oscilação que mostra e revela essa incapacidade de qualquer outra coisa que não Deus verdadeiro entregar as promessas que só Deus pode fazer. Então você se preocupa com as necessidades básicas dessa vida? Você se preocupa com as necessidades básicas dessa vida? Se sim, quais são os deuses que demandam sua lealdade? Que coisas que você está se preocupando que tem tomado o lugar do Senhor em sua vida? Quais são elas? Talvez seja o momento de voltar lá para o primeiro dia, olhar para a sua lista de ansiedade, que virou uma lista de oração, e começar a olhar para cada um daqueles itens e ver quais deles que estão revelando uma adoração desordenada. Alguns são legítimos e você deve continuar colocando aos pés do Senhor em oração. Não andar ansioso por coisa alguma e colocar diante do Senhor todas as suas petições. Outros já começam a sinalizar um problema de adoração desordenada. Sua atenção está dúbia, sua atenção está equivocada, está direcionada para o lugar errado. E aí nós vemos a voz do nosso bom Deus, do nosso bom pastor, supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, soprando em nossos ouvidos, soprando em nossos corações, consolo diante a turbulência interna da ansiedade e gentilmente nos confrontando sobre nossas prioridades. Pecadores sofrem, sofredores pecam. Quando entendemos essas duas realidades, somos capazes de sermos brutalmente honestos, de confrontarmos nosso coração e sabemos que parte do nosso sofrimento não é na perspectiva da vítima que gostamos de ser, mas de fato adoração equivocada. E aí nós somos chamados à responsabilidade de mais uma vez colocarmos nossa fé na suficiência do Senhor Jesus Cristo, de reconhecermos e confessarmos Ele como o único refúgio, de como o único que é digno de toda a nossa adoração, cujo coração tem que estar voltado para Ele, e entender de que somos chamados a amar o Senhor de todo o coração. O que eu penso, desejo e sinto precisa estar submetido então à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Porque Ele morreu por você. Então, quando nós adoramos aquele que nos criou para a sua glória, tudo caminha direito e ordenado em nossas almas, apesar de circunstâncias turbulentas. Mas quando a incredulidade persiste, ela vai desviar a nossa devoção do Senhor. E nós ficamos então ansiosos, nossos corações ficam desordenados. E é a partir dessa perspectiva que semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos começar a caminhar e ver os desdobramentos dessa adoração ordenada e como isso começa a nos mover de uma ansiedade debilitante, ou seja, qual for o nível, a uma confiança no Senhor, a firmar os pés no Senhor. Bom, no seu livro Como Adorar Jesus Cristo, Joseph Carroll explica a história da palavra adoração e ele dá o seguinte significado e da seguinte forma. A adoração nada mais é de que atribuir valor a um objeto. Adoração é valorizar a quem você adora, venerar. Tão simples quanto óbvio. Então, qual é a relação entre adoração
e as coisas que preocupam sua mente. Qual é a relação entre a adoração e as coisas que preocupam a sua mente? A quais pessoas ou coisas você atribuiu valor indevido e, portanto, importância e adoração impróprias? Isso pode ser uma gama ampla de coisas. Calvino estava certo ao dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nossa criatividade ela não tem limite para fabricar ídolos e colocar e atribuir falsas esperanças em tantas coisas. Quais são essas coisas então que você atribuiu valor e adoração impróprias, indevidas? E aí, depois de refletir sobre essas coisas, eu convido você, desafio você, a em suas próprias palavras, escrever um breve parágrafo resumindo o que você aprendeu hoje e, se necessário, uma oração de confissão. Escrever um parágrafo. Não pense um parágrafo, escreva um parágrafo. Pessoas que escrevem bem são pessoas que estão pensando bem. Então faça o exercício de escrever um breve parágrafo, refletindo sobre como seu coração tem sido desordenado em sua adoração, olhando mais uma vez para Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25, extraindo pontos importantes sobre o que o Senhor tem trazido à tona da sua adoração desordenada e uma breve oração de confissão. Senhor, eu confesso que o meu coração é desleal e dúbio. Minha atenção está dividida e tenho buscado segurança onde só o Senhor pode me dar. Eu confesso o meu pecado e busco no Senhor arrependimento para uma adoração exclusiva ao Senhor, porque só o Senhor morreu por mim, maior prova de amor não há, e tudo aquilo que eu olho hoje, julgando que me falta, eu descanso de que nada me falta, de que a maior declaração de amor já foi feita na cruz do Calvário, e agora eu vou confiar nas circunstâncias que o Senhor me colocou. Em nome de Jesus. Amém. E assim Deus nos conduz numa adoração genuína, que vai levar a frutos de arrependimento numa confiança que antes era tomada por ansiedade. Deus abençoe ricamente sua vida. Eu espero que esses 5 primeiros dias tenham sido significativos, encorajadores, confrontadores, e assim possamos crescer da ansiedade a passos de confiança. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos retomar esses assuntos sobre adoração. Eu acredito que nós encontramos um horário, no começo até tinha um pouco de dúvidas sobre o horário, mas acho que 6h30 funciona. É bom, muita gente consegue assistir e acompanhar ao vivo. Quem não consegue tem o dia todo para assistir gravado em algum momento. E assim nós vamos conhecendo mais do Senhor, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos. Vamos encerrar orando, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós temos experimentado e aprendido juntos nesse tempo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua paciência e longanimidade. Em nós, ó Deus, com corações muitas vezes dúbios, desordenados, somos confrontados e consolados para justamente, ó Deus, reordenarmos nossa adoração para a honra e glória do teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. E eu peço, ó Pai, que nossos corações ansiosos encontrem descanso na atividade, ó Deus, enquanto exercemos a atividade preciosa de adorarmos única e exclusivamente o Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Um bom dia para você. Até.